E aí, povo, tudo bem? Espero que sim. É, Hoje eu não gostaria de compartilhar uma mensagem, mas uma figura, outra figura que Deus colocou em meu coração e se tratando justamente sobre a existência dele. É, porém, a existência de Deus não é necessariamente uma questão de opinião. Por exemplo, existem vários assuntos e as pessoas têm opiniões diversas. Então, se tratando da existência de Deus, não é os que acreditam e os que não acreditam, porque se fosse uma opinião, ele jamais sairia do impasse. Entende? Por exemplo, quem acredita vai falar, eu acredito. Quem não acredita vai falar, eu não acredito, e vai ficar nisso eternamente. Porém, se tratando da existência de Deus, não é uma questão de opinião, mas sim de fé. Embora não seja uma mensagem, mas nada melhor do que a palavra para a gente compreender isso que Deus está compartilhando conosco. No livro de Hebreus, no capítulo 11, diz bem assim, ó, isso no verso 1, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E mais, e agora ainda no capítulo 11 de Hebreus, mas no verso 6 diz assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, aqui nesse livro de Hebreus traz justamente tudo que resume o que é se aproximar de Deus ou o que é conhecer a Deus, como que a gente vai conhecê-lo se a gente não tem fé. E o escritor no livro de Hebreus, ele enfatiza justamente é necessária a fé, porque sem fé de forma alguma é impossível a gente agradar, porque aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer que Deus existe. Então o primeiro passo é a fé. Não adianta, a fé é o inabalável, é o que todo aquele que diz acreditar em Deus deve ter. Não tem como ter alguém que se aproxima de Deus sem dizer que tem fé. Porém, voltando à a figura que Deus colocou no meu coração foi justamente a figura de um mar. Imagine, geralmente as pessoas vêm, né, perguntando, tipo assim, Deus existe mesmo para quem já serve, para quem tem fé? E, tipo assim, Deus existe, Deus me deu uma figura de um mar. Imagine eu virando para você e dizendo que o mar ele só tem determinada profundidade. Dependendo do quanto você me conhece e de quantas minhas palavras têm peso para você, você pode acreditar nas minhas palavras e falar, por certo, ele falou, eu acredito nele, eu conheço ele e acreditar em mim. Porém, existe uma coisa mais interessante do que isso, que é você mesmo entrar no mar. E existe outra coisa interessante, por exemplo, nem toda região do mundo existe mar. Existe algumas, assim, tirando a região litoral do mundo, existem alguns povos que nem sequer chegaram a ver o mar pessoalmente. Porém, ainda assim, o fato delas não terem visto o mar não invalida a existência do mar. O mar está lá, ele permanece lá e existem pessoas que convivem com ele todos os dias, tem pessoas que têm o privilégio de entrar nele todos os dias. Porém, voltando à figura, eu posso dizer que o mar só tem determinada profundidade, aí você vai ficar, acredito, mas existe uma coisa mais interessante que é você mesmo entrar nesse mar e ver por você. E aí, é, nesse conhecimento de profundidade do mar também não existe apenas um. Aí depende também do quanto a gente já caminhou nesse mar. Por exemplo, existem pessoas que deram alguns passos no mar e ela vai falar, ó, o mar tem essa profundidade aqui. Porém, existem alguns que caminharam mais, eles vão falar, ó, o mar não é só isso daí que você tá vivendo, não. Existe mais, hein? E aí, à medida que você vai caminhando, você vai descobrindo mais e mais e mais. E é isso que Cristo quer de nós. Porém, voltando à figura do existe ou não existe, como já vimos que não é uma opinião, mas é questão de fé. E aí, agora eu lanço a pergunta para vocês: até quando vocês vão ficar olhando o mar? Até quando vocês vão ficar perguntando a pessoas? O mar tem justamente essa profundidade aí? O mar é bom assim? Até quando você vai ficar olhando o mar? Cristo te chama para se lançar nele. Até quando você vai ficar olhando, vai ficar perguntando pessoas, o mar realmente é bom? Até quando você vai ficar olhando pessoas entrando no mar e indo além, dando os passos dela, e você apenas ali olhando e vindo, tentando se apoiar numa opinião. E eu vejo que essa questão do existir ou não existir não é necessariamente uma. É,
não acreditar na existência de Deus, mas na verdade as pessoas estão buscando uma segurança, algo que as leve mais segurança. Porém, nesse primeiro passo de acreditar em Deus não é questão de segurança, não é questão de ouvir alguém que necessariamente, tipo assim, a gente confia, não. O princípio para conhecer Deus é a fé. Você tem que ter fé. Tendo fé, você vai se aproximar dele. O mar tá lá, ainda que muitos, ainda que existem algumas pessoas que nem sequer viram o mar pessoalmente. Talvez sim por fotos, hoje como a gente tem, né, acesso, mas elas vê com os seus próprios olhos, muitas não sequer viram, muitos nem sequer entraram nesse mar. E assim também é com Deus. Existem pessoas que apenas ouviu falar, existem pessoas que não teve contato assim mais real. Engraçado que nessa figura da existência de Deus, muitas vezes a gente usa a figura do vento, né? Que embora a gente não veja, ele tá lá. E aí você pode ainda assim, mesmo sentindo, ainda assim você pode negar a existência do vento, mas ele está lá. Porém, na figura do mar é a mesma coisa. O mar está lá. Porém, nós que devemos dar os nossos passos e entrar nele e se lançar. Por exemplo, Deus, ele não quer que você... Por exemplo, quando ele diz para a gente anunciar o evangelho. Porém, anunciar o evangelho não é a questão apenas de expor a bondade de Deus, o amor de Deus, ou o poder dele. Não, quando ele fala para os seus discípulos, para todos que o servem, que é para espalhar o amor dele, enquanto ele é bom, é para chamar aqueles que ainda não tiveram esse relacionamento com ele, para viver esse relacionamento. Cristo não quer que você saiba que ele é bom. Cristo não quer que você saiba que ele é amor. Cristo não quer que você saiba que ele é poderoso. Ele quer que você viva o poder dele. Ele quer que você viva o amor dele. Ele quer que você viva a bondade dele. É isso que ele quer. Então fica isso aqui de alerta para você, sabe? Que você se lance no mar. Você se lance, nós temos livre acesso, não tem nada que nos impede de chegar ao Pai. O véu se rasgou, o véu que separava, que fazia divisão, onde apenas o sumo sacerdote podia entrar no lugar santíssimo. Cristo, ao dizer está tudo consumado lá na cruz, o véu do templo se rasgou do alto a baixo, ou seja, jogando por terra essa divisão entre nós e Deus. Agora nós podemos, porém, o quanto você vai conhecer de Deus, aí vai depender do quanto você caminhou com ele, do quanto você já andou com ele. Sabe, existem pessoas que estão com águas assim, dizendo, o mar tem só essa profundidade, porém existem outras dizendo, ei, o mar é mais fundo do que isso, porque elas já caminharam mais. Aí vai depender dos seus próprios passos. Por exemplo, tem um texto aqui que acho que cabe muito bem nessa figura de mar, que é Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel capítulo 47 diz assim, ó: a torrente das águas purificadoras. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. Mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Ou seja, essa passagem de Ezequiel aqui é interessantíssima. O profeta Ezequiel, tendo uma visão, o Espírito mostrou ele umas águas e pediu que ele fosse até esse ribeiro, e aí ele começou a conduzir o profeta de forma que a água ia batendo em determinada parte do corpo dele, ou seja, quanto mais ele caminhava, a água ia subindo. Aí chegou um momento em que ele não podia atravessar essas águas por ele mesmo, porque essas águas só era possível passar se fosse nadando, porque eram águas extremamente profundas. E a palavra diz que aí neste momento o Espírito foi lá e conduziu ele, e depois trouxe ele à margem. Ou seja, assim também Deus, à medida que a gente vai caminhando, Cristo quer nos levar num lugar além, e ele só pede que a gente se entregue.
e Ele quer que a gente esteja completamente imerso nele. Aí à medida que você caminha com Cristo, você vai conhecendo mais quem Ele é, Ele vai se revelando mais a você, e aquelas dúvidas que você tinha antes sobre quem Deus elas vão ser aniquiladas, porque Deus mesmo, Ele vai estar habitando em você, e você vai estar completamente imerso nele. Então, qualquer dúvida que você tiver será respondida, porém é necessário que você se entregue, que você caminhe, ou como voltando à figura, que você se lance no mar, que você entre no mar, porque Cristo, Ele te chama. Então essa é a mensagem. Eu espero que de alguma forma ela toque no teu coração e fale mais com você. E gosto de dizer, tipo, para a gente sempre buscar ler a palavra, porque nós temos livre acesso, é só pedir ao Pai que Ele nos dá entendimento. Eu gostaria de terminar apenas deixando um versículo para vocês, que eu acho muito lindo, que está no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7, que diz assim: e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Tchau, meus amigos.